Cá estamos para mais um bate-papo. Boa noite a todos. Que delícia estar aqui de novo com vocês. Hoje eu vou receber a Suca Anjos e ela vai contar para vocês um pouco da experiência dela, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui e estar recebendo todas essas pessoas maravilhosas e eu tenho conversado com pessoas incríveis que tiveram benefícios com a minha ajuda. Que bom, que bom. Esse é o meu propósito hoje. Colocar o meu conhecimento, que eu estudo há anos, a favor de mudar a vida das pessoas. Boa noite, Ana. Tudo bem com você, querida? Sempre aqui comigo, minha companheira. A Ana, a gente já teve, eu acho que você foi a primeira a ser convidada, se não me engano, nessa linha que eu tô, todas as quartas-feiras eu recebo pessoas aqui que querem contar um pouco da experiência que tiveram ou com a medicina bioenergética, ou com a acupuntura sem agulhas, enfim, com aquilo que eu ofereço para ajudar as pessoas a se desbloquearem, as pessoas a darem um passo em favor a si mesmas, a seu autoamor, né? Amor próprio, a sua autoconfiança, seu autocontrole, enfim. Eu estou agora fazendo o possível para acessar mais pessoas, porque a gente tem os atendimentos, né, particulares, um a um, mas o nosso tempo é limitado, né? A quantidade de gente que a gente consegue atender é limitada, né? A gente não consegue, mesmo com a agenda cheia, a gente não consegue atender o número de pessoas que a gente gostaria. Então, o que a gente faz? Eu estou nesse caminho de escalar mais pessoas, né? De atingir mais pessoas. Então, e para isso a internet é espetacular. Eu tenho, hoje eu estou já com 2 dias de live, eu pretendo implantar a sexta-feira também, mas a sexta-feira eu estou pensando em fazer uma aula, um aulão, né? Com alguns temas que eu tenho sentido que o pessoal precisa, né? Então esse aulão da sexta-feira vai ser com um tema que o pessoal geralmente tem dificuldade, como todas as coisas ligadas à autoestima, a crenças limitantes, né? Então a medos. Então eu vou sempre escolher um tema para conversar com vocês. Mas então, são linhas editoriais que eu estou montando, que eu estou me preparando para fazer para vocês, para ajudar cada vez mais, para divulgar o pouco conhecimento que eu tenho, tá, gente? Porque eu estou engatinhando ainda em conhecimento. Mas o pouco que eu tenho, eu quero passar para vocês. Então, na segunda-feira, é uma linha que eu vou chamar profissionais de outras técnicas, né? E outros insights, assim. Nessa segunda-feira que passou, por exemplo, veio a Palova, que é uma colega minha de EFT, que é acupuntura sem agulhas, né? Batendo nos pontinhos. Mas ela veio conversar sobre um livro de uma autora americana, depois vocês veem lá no meu Instagram, tá a live de segunda-feira com a Palova, tá? Foi muito interessante, eu recomendo que vocês assistam, tá? Porque foi bem legal esse bate-papo com a Palova.
Na quarta-feira, então, eu faço o que eu estou fazendo hoje, chamando o pessoal que já passou pelas minhas técnicas e que tiveram benefícios, né? Então, eles vêm contar aqui quais foram os benefícios que tiveram para inspirar mais pessoas, tá? Na sexta-feira, então, eu vou fazer o aulão com algum tema, não sei se vai começar nessa sexta, mas eu aviso para vocês, eu vou postar e mando muitas vezes o WhatsApp para vocês, o convite, né? E eu tô vendo também se eu faço aulas na parte da manhã, talvez. Eu estou encontrando um horário na parte da manhã que eu faça aulas sobre os fundamentos científicos das técnicas que eu uso, né? Da acupuntura sem agulhas. E nas quintas-feiras eu tenho as rodas de conversa, né? Isso é feito pelo Zoom, também é outra contribuição aí que a gente faz um bate-papo super gostoso. E às vezes eu faço um atendimento para alguém que esteja precisando, ou no caso, às vezes só aquela pessoa que os outros não puderam participar, então eu dou um atendimento especial. E essas rodas, elas são todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. E aí, como eu estava falando para vocês, eu estou com outro projeto de fazer a parte científica. Por que funciona? Então, eu vou falar um pouco de neurociência, eu vou explicar como é o funcionamento do nosso cérebro para vocês entenderem por que é tão efetivo. Amo essas rodas, a Márcia está falando, amo essas rodas, você acolhe todos com muito carinho. Ai, querida, obrigada. Eu acolho sim, com muito carinho, com muito amor, porque eu faço tudo isso com muito amor. Por quê, gente? Porque eu vi em mim tudo que eu aprendi, o que fez comigo. Como hoje eu sou uma pessoa serena, eu sou uma pessoa tranquila e feliz, sabe? Não existe, quer dizer, claro que eu tenho problemas, entre aspas, eu também tenho meus problemas, os meus desafios são grandes, claro, todo mundo tem. Só que eu aprendi a escolher como eu quero me sentir diante dos desafios que vão aparecendo. É claro que às vezes eu me desestruturo, fico irritada, fico triste, eu fico com raiva, fico meia deprimidinha. Com certeza, eu sou humana, só que é rápido. Logo eu começo ou com as minhas técnicas ou com o meu pensamento. Eu escolho, eu começo a fazer perguntas. Por que isso veio para mim? Não é comigo que as coisas acontecem, é para mim. Vocês entendem a diferença? As coisas não acontecem comigo, nem para vocês, com vocês. As coisas acontecem para nós. Por que essa diferença? Para que a gente aprenda com aquilo que está nos acontecendo ou com aquilo que já nos aconteceu. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é: por que isso está acontecendo para mim? Para quê? O que é que eu tenho que enxergar nessa situação, nessa pessoa, que eu não estou enxergando? O que é que eu estou vibrando? Por exemplo, se uma pessoa vem brigar com você. Qual é a pergunta? O que é que eu estou vibrando para essa pessoa ficar tão brava comigo ou com algo que eu fiz? Questiona. Sempre faça perguntas, mas as perguntas devem ser direcionadas para você, não para algo fora de você.
É para você. O que que aquilo está repercutindo para nós? O que que a gente tem que aprender com aquilo? Certo? Por quê? Porque tudo é uma lição a ser aprendida. O universo manda coisas para a gente. Ele manda as coisas para aprendizado. Sempre é aprendizado e sempre quando você consegue aprender com aquela situação, você dá um passo além. Provavelmente uma situação muito parecida com aquela não vai mais acontecer para você. Por quê? Porque você conseguiu pensar, você conseguiu vibrar uma outra frequência um pouco mais elevada. Você não ficou na tristeza, no medo, na raiva. Porque quando você fica nessas emoções de frequência muito baixa, você está vibrando para que outra vez coisas que tragam mais dessas emoções venham para você. Deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que funciona o nosso cérebro quando a gente entra numa emoção negativa. Quando a gente sente raiva, tristeza, medo ou, sei lá, qualquer outra coisa negativa, dúvida, o que que acontece? O nosso corpo, ele entra todo numa fisiologia de defesa. Por quê? Porque algo aconteceu lá no nosso cérebro mais primitivo, que é o sistema límbico, onde estão armazenadas todas as nossas memórias. E é lá no sistema límbico que estão as nossas amígdalas. É o mesmo nome, elas são charás das amígdalas daqui, da nossa garganta. Só que essas amígdalas são as cerebrais. A função delas é realmente detectar perigos. Então, se você sente uma tristeza, uma raiva, ela vai buscar lá na nossa memória todas as coisas que estão, às vezes, no inconsciente, tudo que causou aquilo para você. E elas vão começar a produzir mais hormônios da defesa, da sobrevivência, que é o cortisol, a adrenalina, epinefrina, tem vários nomes desse, noradrenalina e outros. Esses são os principais, tá, pessoal? E o que acontece com esses hormônios? Esses hormônios, eles vão ser mandados para nosso corpo todo. A amígdala, ela vai acionar o nosso sistema nervoso central. Ele tem dois ramos. Ela vai acionar o da sobrevivência, que é o parasimpático. Não, é o simpático. O parasimpático é o da calma, né? O simpático é o ramo da fisiologia da sobrevivência. Então, o que acontece? Todo o nosso corpo muda. Nosso músculo fica tenso, nossos nervos também retesam, nossas pupilas aumentam como se quisessem enxergar mais coisas, né? Nossos ouvidos, vamos ver agora, olha só, chegando. Acho que agora deu, vamos ver. Aí! Meu Deus! Sabe o que estava acontecendo? Eu estava entrando pelo laptop e eu não conseguia achar a tecla. Tá vendo? Por isso eu te falei, ó, a Vera chegando. Eu tô tentando arrumar aqui, viu? Ai, seja bem-vinda, querida. Olha, Su, eu só vou terminar uma explicação que eu tô dando pro pessoal
E aí eu já passo a palavra para você se apresentar. Seja bem-vinda, Vera. A Andréia já voltou. Ótimo. Então, só terminando, a nossa amígdala, então, acionou o nosso modo sobrevivência, a tal da luta e fuga, né? Para a gente lutar e fugir. Só que o que a gente está sentindo muitas vezes é uma briga com o marido, uma briga com a mulher, uma briga com o filho, uma briga ou uma conta para pagar. Nada disso está nos pondo em perigo de vida. Só que o nosso organismo ele vai se posicionar para a gente lutar ou para a gente fugir. Bom, isso é uma explicação bem rápida, tá? De como a gente funciona. Então, o que, que acontece? Por que, que nós reagimos? Por que, que nós reagimos? Porque todo o sangue que está aqui na parte frontal do nosso cérebro, que é a nossa parte racional, tanto é que só o ser humano tem essa parte, o neocórtex. Esse sangue, ele vai todo para a parte das amígdalas, aonde as amígdalas estão precisando. É o nosso sistema límbico que está superativo ali. Então é para lá que o sangue vai. O que, que acontece? O nosso racional vai para o espaço. É por isso que a gente fica doido. É por isso que um já quer bater no outro, você começa a xingar, você começa a espirocar. É por isso, porque o sangue vai para lá. Isso foi uma rápida explicação. Então, é claro que é muito difícil, na hora que uma pessoa está assim, é muito difícil você falar, calma, calma, fulano, não adianta você ficar nervoso. Adianta, não adianta mesmo você falar isso para ele. Vai passar um pouco, e por isso que a gente tem a técnica, porque isso é muito rápido para a amígdala voltar para o normal. Bom, gente, deixa eu dar a palavra aqui. Oi, Heleninha! Bom, gente, primeira coisa, deixa eu dar as boas-vindas para minha convidada, Suca Anjos. Seja muito bem-vinda! Seja Ai, muito bem-vinda! E eu quero dar as boas-vindas também para a Heleninha, para a Michele, para a Sônia, olha, tem um monte de gente que entrou agora, para a Vera, tem um monte de gente que entrou e eu quero que todos sejam muito bem-vindos. Eu agradeço demais a chegada de todos. E agora eu já falei bastante, eu vou passar a palavra para a Su, para ela se apresentar e falar por que, que ela está aqui e como que ela me conheceu. Eu tô morrendo de rir, porque eu sou uma burra, né? Eu estava no laptop e eu não sei entrar pelo laptop. Eu não entendo qual é a configuração que só no celular aparece, no laptop não aparece. Pois é. Coisa Pois estranha, é, né? não aparece. Eu tentei também entrar pelo laptop, mas não consegui porque naquele maisinho aparece só uma tela de puxar vídeo, fazer uma publicação. Então também não sei, mas deve ter algum jeito. A gente vai descobrir. Sim, A gente a vai gente vai descobrir. descobrir. Vai descobrir. Por isso que eu tive que arrumar tudo aqui, porque eu tinha colocado certinho o laptop. Aí você tem que ficar botando travesseiro, cacete, para dar certo, enfim. Oi, pessoal. Eu tô dando risada porque eu liguei para a Andréia e ela tá na Hungria. E eu acordei ela. Nossa, Depois ela deve estar morrendo de rir agora. Eu não sabia que ela estava lá. Mas, então... que ótimo! Pois é. Daqui a pouco ela vai me matar e ela vai acabar com a minha vida. Que nada, ela tá aí quietinha. Eu agradecer, né? Na verdade, eu acho que a vida é isso, é uma troca, tudo é uma troca. A gente está aqui só de passagem, a gente sabe disso, mas a gente vive como se não fosse. E a minha história com você, ela me transformou em outra pessoa, essa é a real. Eu tinha muitos processos que é difícil você, às vezes, entender quem é você, né? E essa semana foi um engraçado, porque eu pedi para algumas pessoas escreverem como elas me viam, né?
Porque uma coisa é como você se vê, outra coisa é como as pessoas te veem. E antes de conhecer você, eu acho que elas relatariam de uma outra forma essa Sueli, entendeu? Então, eu acho que tive muita evolução com o seu processo, porque é extremamente, nossa, é de uma inteligência assim que eu fiquei passada. E eu acho que, nem sei se você lembra disso, mas eu conheci você porque eu fui fazer a unha e lá no salão tinha uma menina que tinha uma bola na barriga, que ninguém descobriu que a A menina tinha. Leide, claro, Você lembra inesquecível. disso? Faz muito Claro, tempo. eu não esqueço de ninguém que passa por mim, Su. Aí eu fui fazer a unha e ela foi fazendo seu tratamento, a bola foi sumindo, sei lá. Falei, meu, eu preciso conhecer isso daí, que me dá o telefone, meu, vou atrás disso, porque ela falou que era uma técnica diferente, e eu sou nada curiosa, né? Aí que eu fui atrás de você, e uma sorte, você estava aqui no bairro, e aí eu conheci sua técnica, eu estava toda zoada quando eu conheci você, estava toda doente, tomando 1 milhão de remédios para 1 milhão de doenças, problema no estômago, problema de depressão, eu estava com. Não dormia, estava na menopausa, estava com problema ciático, estava com fibromialgia, enfim. Mas eu não aguentava mais em médico, eu não queria mais tomar remédio. Aí eu falei, eu vou atrás desse negócio. Porque eu acho que tudo está na minha cabeça. E aí você começou com aquele processo do bem, que é você é uma técnica que você entende as respostas do corpo, e aí por essas respostas você vai atrás da. Não, na verdade, é uma pergunta que você vai atrás da resposta, não sei você explicar, tá? Mas eu achei aquilo fantástico. Você faz aquelas medições com o pé lá, é maravilhoso. E aí a gente foi aplicando. Aí eu conheci o tapping, né? E para mim foi coisa que até eu uso direto quando eu estou com qualquer processo, aquilo vai me acalmando, e a dor vai melhorando, enfim. E quando eu conheci você, além de todo esse conjunto de doenças, descobri que a maioria delas. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim? Sim. É porque a internet ela dá delay, né? Não, mas tá bem, tá indo bem. Sim. Eu descobri que a maioria delas vinha muito da minha infância. Sim. E você que descobriu isso. Uhum. Porque eu tinha uma tristeza que eu não conseguia descobrir o que era. E uns medos também. Apesar de ser muito comunicativa, falante, enfim, eu tinha uma segunda Sueli guardada. Enfim. E aí a gente descobriu que muitas dos meus problemas era porque eu tinha sido molestada quando eu era criança. E não foi só uma vez. Sim? Foram 3 vezes entre infância e adolescência. E a mais marcante foi quando eu tinha 7 anos, que isso aconteceu com um vizinho. E eu fiquei, na época, eu estava indo para a escola, ele me ofereceu uma carona. E eu fiquei petrificada, sem reação nenhuma. E eu peguei pavor de homem. Pavor de homem. Pavor. Dos 7 anos de idade. E depois que eu conheci você, que a gente conseguiu juntas encontrar essas respostas para várias, inúmeras perguntas,
Eu, depois de 30 anos, mais ou menos, eu encontrei com esse homem. E eu não senti nada. Porque eu acho que se eu tivesse encontrado ele antes de te conhecer, eu acho que eu ia voltar a ficar doente tudo de novo. E o mais engraçado, isso aconteceu aos 7 anos. Depois aconteceu quando eu tinha 14 anos. E antes disso, aconteceu quando eu tinha 10 anos. Fatos paralelos, totalmente diferentes, nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso me afetou de uma forma que eu vivi minha vida inteira com bloqueios, sabe, na área sexual total, por causa dessas feridas do passado que eu nunca tratei. E eu nunca enfrentei elas. Então, outra coisa que marcou para mim muito também, hoje, por exemplo, resumindo com as suas técnicas, eu não tomo mais remédio quase nenhum. Sabe? Eu uni o exercício físico, que ninguém dá, a maioria do pessoal não dá valor, mas é o melhor remédio do mundo, com as suas técnicas. E hoje, praticamente, eu zero remédio, zero. A não ser uma causa ou outra muito específica, que aí a gente tem que ir para a alopatia mesmo, não tem outro jeito. A minha... Como é que eu falo? A minha vida, ela sempre foi muito pautada em responsabilidades. Então, se for para fazer uma coisa que eu gosto e uma coisa que vai me dar segurança, eu vou para a segurança. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, eu abri mão de tudo que eu amava para dar segurança para mim, para minha família e para um lado bem racional. Conta para eles, quem não sabe, quantos irmãos você tem, que você cuidou. Eu tenho 10 irmãos. Tenho 10 irmãos. E com quantos anos você tinha quando sua mãe morreu? Eu tinha 50, eu tenho 60. Eu tinha Ah, não, 45. você não era criança, né? Não, eu já era adulta. Eu tinha 55 anos. Mas você que ajudava a sua mãe a cuidar dos seus irmãos, né? Sim, a gente era um combo, né? Só que quando eu era pequena, que a gente na época tinha uma vida muito difícil. A gente é daquela família imigrante da Bahia que vem tentar a vida em São Paulo, né? Com chinela havaiana, um short e uma camiseta. Meu pai veio na frente, que ele era marceneiro, alugou um quarto cozinha, e a gente saiu de 40 graus para 10. Imagina o sofrimento. Meu Deus do céu. Então a gente não tinha roupa, a gente era tudo pequenininho, meu pai sozinho trabalhava. Então, eu não tive infância. Eu tive que amadurecer muito rápido. E eu vi aquela situação, e teve uma época que foi pior ainda, que meu pai ficou doente. E como minha mãe ia trabalhar com 10 filhos, 11 filhos, enfim, a gente veio tentar a vida em São Paulo. E, na verdade, tudo isso que a gente passou foi só aprendizado, a gente venceu, passou, está todo mundo vivo, todo mundo estudou. Enfim. Todos, né? Todos venceram, né? Todos. Eu atendi vários irmãos seus passaram por mim, todos Sim. assim, super bem, super... Né? Sim, todos eles. Venceram, né? Venceram na vida e, nossa, maravilhoso. Fazendo uma faxina com certeza. Aqui, engraxando um sapato ali, pedindo para lavar uma louça lá. A gente nunca foi de ficar pedindo nada em lugar nenhum. A gente queria trabalho, né? Então... Que lindo, que lindo. Eu lembro que eu tinha 7 anos e não tinha comida em casa. Eu nunca esqueci isso. Então, eu fui batendo de porta em porta nas casas, falando, nossa, você não tem uma louça para eu lavar? Só para um prato de comida, uma banana, qualquer coisa. Eu posso lavar tua roupa, o que você quiser. E aí, eu nunca esqueci isso, porque ficou uma âncora.
ela pegou e falou, antigamente as mulheres não trabalhavam fora. Elas limpavam, organizavam a casa, o homem trabalhava fora, para a casa estar arrumada, o filho tomado banho, para esperar esse homem chegar, enfim. E aí as donas de casa tinham que lavar, passar, cozinhar e tomar conta das crianças. E às vezes, e ela tinha um filho, ele não deixava ela fazer as coisas. Então ela falou para mim, fica aqui brincando com ele, para eu poder arrumar a casa. E foi muito legal, porque no final do dia, ela preparou uma tapaué de sorvete, e ela colocou arroz, feijão, colocou umas comidas lá, me botou umas frutas e me deu como agradecimento. E eu fui para casa com aquela comida, e eu coloquei assim na mesa, e era uma época que meu pai estava doente, a gente estava sem comida. E quando meus irmãos viram aquela comida, os olhinhos tudo brilhando, e aí eu vi eles assim comerem, eu falei, nossa, meu! Sabe quando você se sente empoderada? Sim. Aí eu falei assim, demais, gente. Eu posso mudar a minha história. Então, isso tudo para dizer que quando a gente abre as janelas para conhecer o novo, sabe? E não ficar, e entender o que são crenças limitantes também, eu acho que tudo isso vai por água abaixo. E você se enriquece como pessoa. É verdade. Né? E um outro momento na minha vida que foi crucial, né? Foi quando eu estava muito depressiva. Eu trabalhava numa empresa de comércio exterior, porque a minha vida inteira eu fui administradora, mas eu fui, sabe quando você vai vivendo, mas sabe quando você tem um vazio, um oco, e eu não entendia aquilo. E aí eu passei por você, aí cheguei e falei um dia, falei para você, Sandra, eu estou me sentindo tão vazia. Aí a gente conversando bastante sobre tudo, você abriu todas as gavetas, aí a gente conseguiu entender que era o lado profissional que estava pegando. Aí você perguntou, Sueli, o que você ama fazer? Aí eu peguei e falei, minha vida inteira eu quis ser atriz. Mas eu sempre tive essa gaveta, mas ela sempre ficou lá fechada, embolorada. Aí você falou, será que não está na hora de abrir? Aí eu fui para casa, fiquei remoendo aquilo, né? E a gente foi fazendo sessão e tal. Aí eu fiz uma leitura da minha vida toda. Falei, sabe de uma coisa? Eu acho que está na hora, sim. Foi aí que eu, analisando os fatos, porque eu acordava de manhã para ir trabalhar, parecia que tinha um prédio em cima de mim. Eu ia, com uma falta de força no corpo, uma coisa horrível. Chegava no serviço já arrebentada, sem energia zero. E aí eu passava o dia empurrando e aquilo estava voltando a me adoecer de novo. Foi aí que, com a sua técnica, com o tapping, tudo, eu fui entendendo, me organizando por dentro, porque por dentro precisa estar legal, porque por fora não adianta. Não adianta a gente passar maquiagem, fazer o cabelo, passar o melhor perfume, sabe? Se por dentro está tudo machucado e tudo sujo, precisa lavar lá dentro também. Foi aí a gente foi fazendo um trabalho muito, muito parceirona, a Sandra sempre ali, estudando juntas. Aí isso foi aflorando e eu consegui realmente largar essa profissão de tantos anos aí, porque eu fiquei com muito medo. Medo do novo, medo do que eu ia encontrar, enfim. Aí eu comecei a estudar muito artes cênicas, fazer vários cursos, não só de teatro,
como de cinema e agora de TV também. Eu acabei de gravar um curta-metragem, eu estou fazendo cenas aí para uma nova série do Netflix. Então, hoje eu digo para vocês, meninas e meninos, se vocês têm qualquer sonho, encontrem com esse sonho, conversem com ele. Tentem entender que a vida é um sopro e que a gente precisa de ajuda, sim, sozinho nós não somos nada. E sair da zona de conforto dói. Dói. Dói muito. Porque você, tem uma explicação na neurociência também. Porque o nosso cérebro, ele não gosta do desconhecido. Nós vamos sempre rejeitar o novo. A gente vai sempre tender, mesmo que esteja doendo, a gente prefere a dor conhecida do que o desconhecido, né? Então, altamente, tudo que você está falando é exatamente o que eu estou falando nas lives, nos meus coisas. É isso, procurem ajuda. Não deixa a vida, as coisas que acontecem sobrepujar vocês, né? Vai atrás do seu sonho, porque senão a vida passa e quando você estiver lá velhinha, na hora da morte, você vai falar, puxa vida, eu me arrependi do que eu não fiz, não do que eu fiz, né? Então, é muito importante esse teu depoimento para inspirar as pessoas, tá? E eu só sou um caminho, né? Tem milhares de formas de vocês se ajudarem. Se vocês não querem partir para uma terapia ou não quer procurem alguém que... Oi, Débora, seja bem-vinda. Procurem alguém que possa ajudar vocês ou algo que possa ajudar. Mas deem esse passo, como a Sueli deu. A Sueli, ela estava realmente, quando ela chegou em mim, ela estava perdida. Ela estava absolutamente bloqueada. Mas por quê, gente? Vocês viram o relato dela, né? Toda essa história de vida dela, os abusos, os abusos não só os abusos sexuais, mas os abusos da vida mesmo, a fome, né? Aquela família que saiu da Bahia, veio para cá, aquela família pobre, com 10 crianças, todas pequenas, chegando em São Paulo com frio danado, em São Paulo. É verdade que naquela época não era ainda tão assustador como agora, mas já era, gente. Já era uma cidade muito assustadora, mesmo porque era completamente diferente do lugar da onde eles vieram, né? E essa menina, vocês imaginam que ela não passou. Você imagina todo tipo de abuso que foi feito. Até por ela ser negra, você não falou isso também. Eu vou falar ainda. Então, ainda tem mais coisa aí. Mas o que é feito? A gente, quando ela fala em voltar e para as raízes, a gente vai na causa. Por isso, pessoal, eu não quero aqui, eu acho que a medicina alopática ela é fundamental e ela tem um avanço extraordinário em muitos campos. Só que não utilizem a medicina alopática para sempre, para tudo. A medicina alopática ela deve ser usada em casos emergenciais. Emergenciais. Senão, porque ela vai curar o quê? Ela vai curar o sintoma. Mas o que causou aquela doença em você, aquela dor em você? Né? Aquela dor, aquela dor física, emocional, seja a dor que for, ela tem uma raiz lá atrás.
geralmente na infância, na primeira infância, muitas vezes do útero materno, muitas vezes do útero materno. Oi, meu amor, você que me ajudou hoje, né, meu neto? Então, é fundamental você ir e entender, buscar suas memórias, buscar o que está causando aquele sofrimento em você. E isso você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para ir tirando as cascas. A analogia da cebola é muito boa para isso. A gente é realmente uma cebola. A vida vai nos enchendo de cascas, muitas delas podres. E você precisa ir arrancando essas cascas, e tirando e jogando fora essas camadas e camadas e camadas, até descobrir quem você é. Por isso que o autoconhecimento é tão fantástico. Porque você vai se conhecendo e você vai descobrindo por que você tem essa ou aquela limitação. Quais crenças que não te fazem bem e não são verdadeiras? São crenças passadas lá por mãe, por pai, por avós, por cuidadores, por professores, pela nossa sociedade, pela nossa cultura. Te enchem a cabeça pelas religiões, te enchem a cabeça de verdades que muitas vezes não fazem bem para você, te fazem sofrer e não são verdadeiras. Então, procurem ajuda, vão atrás dos seus sonhos. Sempre não deixe o sonho morrer, mesmo que você já tenha tentado e não tenha dado tão certo. Continua tentando, vai atrás. Continua contando a sua história, Sueli. É isso mesmo que você falou. Ah, eu estou indo, pessoal, para esse. Eu estou virando a mesa, na verdade, aos 60 anos de idade. Eu tenho 60 anos. Então, para mim, não é uma coisa fácil. Só que hoje, as pessoas, eu acho que elas estão vivendo muito mais. E a galera está indo estudar, fazendo a segunda, terceira faculdade, e arrebentando a galera da nossa idade. Assim, da nossa não, porque vocês são tudo novinho, mas a minha idade, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode só viver aqui esperando a morte chegar. Sim. Sabe? Eu aprendi muito isso com a Sandra, muito. A técnica dela é fantástica, vocês precisam conhecer. Antes, um processo que você carrega um elefante, com a técnica dela, esse elefante vira uma formiga. Porque a gente olha diferente, a gente enxerga diferente. E por isso a gente sente diferente. Entendeu? Eu sempre falo que uma frase, você tem vários modos de você dizer uma frase. Eu posso dizer que você é chata num tom que você nunca mais vai falar comigo. E posso falar num tom que você vai rir, vai achar que é uma piada. E a Sandra me ensinou essa técnica, porque é isso, é você saber falar, é você entender a sua energia, é você entrar nesses processos de encarar mesmo. Tem uma religião, vai olhar se isso está te fazendo bem. Se você tem crenças limitantes, também vai olhar se está te fazendo bem. E aí sim fazer um combo para essa vida ser mais leve e mais gostosa, né? Teve um fato que aconteceu comigo que, se fosse na época de hoje, eu acho que eu ia estar milionária. Porque eu trabalhava num banco, dentro do Centro Empresarial de São Paulo. Eu já estava, já tinha passado por vários cargos dentro desse banco. E
Na época, era como se fosse a minha vez de trabalhar na gerência geral. Aí, quando chegou esse momento, o gerente geral me chamou e falou assim para mim: Sueli, eu não posso te promover. Você é tecnicamente o melhor profissional que eu tenho. Você ia arrebentar na gerência. Eu não tenho nenhum funcionário com a sua competência. Mas eu não posso colocar você na gerência por causa da sua cor. Na época, eu não tinha força. Eu não. Na verdade, eu não. Eu fiquei em choque, assim. Eu fui para casa tentando entender tudo aquilo. E eu não fiz nada. Óbvio, me desestimulei muito. E aí, com o tempo, eu saí de lá, porque eu percebi que eu não ia ter futuro por causa da minha cor. Eu ainda falei para ele na época, que engraçado, porque ele falou: se eu colocar você aqui na gerência, uma pessoa de cor, eu vou ser. A minha gerência maior, a geral, vai acabar comigo. E não só eu, mas os clientes também não vão ser, eles não vão querer ser atendidos por você, porque você é negra. E esse tipo de processo de rejeição, assim, dessa forma, ele traz sequelas gigantes para qualquer pessoa. E isso é uma das coisas que eu fiquei com sequela também. Só que como na minha vida inteira eu fui negra e eu nunca consegui tomar banho e sair mais branca depois de tomar banho, eu tive que conviver com isso a vida inteira. E isso que eu estou contando é uma de 1 milhão de situações que eu vivi porque eu sou negra. E uma outra que eu não posso deixar de contar é que eu fui molestada dentro de um hospital. Eu tinha 14 anos, e o médico me molestou, tenho certeza, porque eu era negra. Porque as perguntas que ele me fez antes de me examinar era uma investigação para ver com quem que eu estava lá fora. Como eu não estava com meu pai nem com a minha mãe, ele tentou abusar de mim. Isso foi um processo muito difícil mesmo. Eu abri inquérito, foi um auê na época. Então, depois que eu conheci a Sandra, que a gente conversou muito sobre esse processo, eu consegui limpar essa angústia, essa coisa ruim. Eu fiquei tão doente nessa época que eu fiquei, acho que uns 2 meses, mais ou menos, tendo que fazer tratamento psicológico. E eu não nenhum homem chegava perto de mim. Eu tinha medo do meu pai, tinha medo dos meus irmãos homens. Eu fiquei muito zoada. E não só por isso, porque como abriu um processo e a gente teve que entrar em investigação, eu tinha que repetir essa história 1 milhão de vezes até a investigação acabar. E graças a Sandra, depois de anos-luz, é que eu consegui transformar esse elefante numa formiga. Por isso que eu valorizo tanto esse trabalho e que não é uma brincadeira, é anos-luz de estudo, é um ensino aí a nível internacional. Então, eu acho que a gente tem que se despir e se entregar, porque vale super a pena. É muito bom. E tem tanta coisa na vida da gente que a gente nem imagina que está machucando, é ali.
e que ela consegue, com toda a técnica que ela tem, inteligência, aí, buscar aqueles sinaizinhos que é aquilo ali que está atravancando a tua vida de um jeito ou de outro. Não tem... As formas de sofrimento que a gente passa, né, são quase que infinitas, né? Como as pessoas conseguem infligir sofrimento nas outras por crenças, né? Por crenças. O preconceito é uma crença, né? E eu vou te dizer uma, Sueli, como eu falei agora há pouco, o que eu faço é com muito amor. Eu abracei essa profissão depois dos 60 anos, né? Eu me mudei também por volta dos 60 anos. E quando eu fiz isso, que eu comecei a entrar nesse mundo de autoconhecimento e tudo, eu entendi como eu sofria à toa. Eu sofria por causa de mentiras, por causa de inverdades que as pessoas acreditam. Uma delas foi quando eu fui para São Paulo, quando meus pais se separaram, que eu fui para São Paulo morar com os meus avós. Era num bairro nobre de São Paulo, né? E eu tinha um sonho de estudar numa escola de freiras ali do lado da minha casa, que todas as minhas amiguinhas eram de lá. Só que eu não pude entrar, aliás, eu não podia frequentar a casa das minhas amiguinhas, porque eu era filha de pais desquitados. Isso também me causou, quer dizer, não chega nem próximo à tua história, mas isso também, porque a história é de cada um, né? Sim. E isso na época me causou, assim, danos para até quase 60 anos, até eu entender esse processo e também eu passar por essa limpeza e tudo, de que eu não era menor do que os outros, eu não era, eu era tão boa quanto eu pudesse ser, eu era tão boa quanto qualquer pessoa pode ser. Você pode ser aquilo que você sonha, você pode ser tudo aquilo que você deseja, sim. Se você acha que é possível, se alguém conseguiu, você pode conseguir. Não importa o seu estado civil, não importa a sua cor, não importa o seu sexo, se você é mulher, se você é homem, se você é trans, se você é gay, não importa, você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Que importa a cor? É o nosso cérebro, tanto é que eu gosto muito acho que é no México, né? Que é uma caveira, o símbolo mexicano é uma caveira. Por que isso? É igualdade. Na hora que arranca tudo isso aqui, ó, somos todos iguais. Igualzinho. Igualzinho, nós somos todos iguaizinhos. E quanto sofrimento é infligido a uma criança. A uma criança porque ela é gorda, porque ela é magra, porque ela é baixa, porque ela é alta, porque ela é careca, porque ela não é careca, porque ela é vesga ou não é vesga. Que importa? E quanto sofrimento essa pessoa carrega. Aposto que cada um de vocês que está aqui nessa live tem uma crença limitante. Cada um de vocês, aposto. Depois vocês me contem se quiserem no meu direct. Vão lá contar. Aliás, falando nisso, eu quero oferecer para cada um de vocês uma consultoria gratuita. É uma consultoria de 1 hora a 1 hora e meia, que eu faço uma avaliação de você, eu conto como eu aprofundo nesse tratamento. Esse tratamento não é meu, gente.
tá? Eu aprendi com outras pessoas, e aqui mesmo tem várias terapeutas muito mais competentes até que eu, não precisa ser comigo não, mas procurem ajuda. Procurem ajuda. Não fica com essas limitações, nada te limita, nada. Levanta daí e vai. Dá o primeiro passo como a Sueli fez. Eu ajudei, eu dei uma mão para ela, mas foi ela que fez, gente. Foi ela. Sabe? O meu trabalho foi só técnico. Foi uma técnica. Ela que foi atrás, e hoje ela é uma artista, como disse a Andréia há pouco, uma das melhores artistas do Brasil, a Andréia falou. André não vale. André não E vale. eu acredito, porque o talento dela, eu já vi alguma coisa dela, eu já vi, por exemplo, esse filme que você me passou algumas coisas no decorrer desse tempo, e é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Ela fez um filme para uma propaganda de um banco que ah, Sandrinha, que bom que você está aqui, que bom, que bom. Mas, nossa, você já perdeu tanta coisa, Sandra. A Sandra é minha vizinha eterna, não é mais minha vizinha, mas é como se fosse minha amiga querida. Mas, então, que eu estava falando, você é uma vitoriosa. Porque você, além de você ter ido atrás de ajuda, você se abriu para essa ajuda. Porque isso é Sim, fundamental, gente. sim. Não adianta nada. Tem gente que está aí com psicólogos há anos, psiquiatra, tomando remédio, se enchendo de remédio. Tem gente que procura ajuda, mas não adianta, não faz. Não Não faz. faz o que a ajuda está falando para você fazer. Não adianta. Então vocês vejam o depoimento da Sueli, o que ela passou na vida inteira, os preconceitos, os abusos que ela passou e como ela deu a volta por cima, como ela foi atrás de ajuda. Por acaso fui eu, graças a Deus, porque me apresentou essa pessoa incrível que é a Sueli e no que ela se transformou. Né? Na pessoa que ela é hoje. É uma mulher completamente diferente daquela que eu conheci. Aquela trazida pela Leide. A Leide, eu ainda vou trazer a Leide aqui. Sim. Nossa, Que era ótimo. a manicure dela. E ela ouviu o que fez, não sei. Aí são outros 500, né? De repente ela ouviu, nem era, né? Ela não estava nem fazendo a sua unha, ela estava fazendo uma unha de uma outra pessoa e você ouviu o Foi, papo. eu só ouvi. Foi muito legal, tinha que ser, sabe? Sabe quando você joga para o universo assim? Eu sempre, quando estou agoniada com alguma coisa, eu abro a janela, olho para cima, para o universo, falo, gente, sabe? Manda para mim um anjo, sei lá, um recado, me coloca numa situação, Meu anjinho no aqui, ó. lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, para trazer alguma coisa nova, para sacudir isso aqui que está muito parado. E eu acho que a vida é movimento, né? A vida é É movimento. movimento. Se você Porque não se a está gente não. crescendo, você está morrendo. Você Não está adianta. morrendo. Você está morrendo. Se você não está crescendo, planta. Você olha para uma planta, ou ela está com cheia de brotos, ela está crescendo. Se ela não está com brotos, se ela não está crescendo, ela está morrendo. E a gente tem gente tem gente que vai morrendo muitos anos, né? Tem sim. gente que morre por anos. Não, tem gente Perde, que vive morta, né? vive morrendo. Né? Vive morta. Reclamando, reclamando, reclamando. Reclama. Reclamar é a pior coisa que pode existir. Reclamar nunca, agradecer sempre. Eu todo dia, Sandra, todos os dias, eu levanto, abro minha janela e agradecendo. eu não faço Com nada certeza. antes de abrir a janela e Com agradecer ao certeza. dia, ao sol, à chuva, ao que estiver acontecendo. Né? A você, né? A gente, pela Sim, existência, pela nossa sim, existência, sim. né? Sim, Por tudo sim. que a gente tem. Porque, olha, você vê pessoas que chegam, que passam ou por tragédias, ou nascem completamente deficientes, ou ficam deficientes, perdem braços, perdem pernas e perdem tudo.
E continua, e continua, e continua. Ensina para os outros. São exemplos para os outros. Tá cheio de exemplo assim por aí. Tá cheio de exemplo assim, né? E tem Sim. gente que tem tudo, tudo, tudo. Né? Tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos e tudo, e reclama, reclama, reclama. E essa segunda-feira, Sueli, eu vou até pedir para vocês assistirem, tá no meu Instagram, com a Palova, minha querida colega, ela trouxe uma reflexão de que existem 3 tipos de assuntos. Eu achei bárbaro, de uma clareza, isso espetacular. Você está sempre em 3 tipos de assunto. Os meus assuntos, os teus assuntos e os assuntos de Deus. Quais assuntos, quais são os únicos assuntos que você tem controle? Os meus? Os meus assuntos eu tenho controle. Eu não tenho controle dos assuntos do outro. Eu não tenho controle sobre os seus assuntos. Eu não tenho controle sobre os assuntos de Deus. Por exemplo, a guerra, por exemplo, a pandemia, por exemplo, eu posso fazer a minha parte, a parte que eu posso fazer. Mas eu não tenho controle sobre essa situação. Eu não tenho controle sobre a carestia da vida, o aumento da gasolina. Ai, o aumento da gasolina, PPP, o tempo inteiro você escuta isso. Ai, porque tá tudo caro, porque não sei o quê. Gente, tá tudo caro, a gasolina aumentou. Você tem controle sobre isso? Não. Então aperta o cinto, come menos, faz alguma coisa que contorne essa situação, entendeu? Mas para de reclamar. Para de reclamar. Vai ajudar. Vai ajudar alguém. Você pode ajudar alguém simplesmente como a minha vizinha fazia, a Sandrinha. Oi, vizinha, tá precisando de alguma coisa? Ai, que delícia. E só a risada dela era uma delícia. Entendeu? Você pode ajudar uma mãe a tomar conta de um filho para ela dar uma saída. Você não precisa ajudar com dinheiro. Você pode ajudar alguém que perdeu uma pessoa, dá um telefonema para essa pessoa, dá um carinho, olha, estou aqui, se você precisar de mim. Estou aqui, sem ser invasivo, né? Mas, sabe, você tem tantas coisas, dá um sorriso para um cara de rua, dá um sorriso, dá um oi, como é que você está hoje? Você está bem? Tem tanta coisa que você pode fazer no seu dia. Então levanta e vai fazer alguma coisa que ajude uma outra pessoa, um sorriso, um bom dia, uma ajuda, uma palavra de conforto, uma ligação, uma mensagem. Não ficar enchendo o saco com bom dia, boa noite, blá, 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 blá. Gente, isso não leva a nada, isso é muito fácil. É só você pegar uma figurinha e ficar colocando lá, enchendo o WhatsApp das pessoas de vídeos e de coisas. Não, não é isso que eu estou falando, é realmente dá uma mensagem, bom dia, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Ó, tô aqui, ó. Não é fazer isso todo dia, sabe? Não é. Não é, gente, fazer coisas que todo mundo faz o tempo todo. Não seja manada, faça a diferença. Faça a diferença na vida de uma pessoa todo dia. E não precisa ser muito, não. É o que eu acabei de falar. Um olhar. Que mais, Sueli? Você tá tão gostosa essa conversa. Nossa, é Queria tão que você falasse um incrível pouco, conversar com você. Fala. o, a falar do tapping, porque o tapping, quando você começou a me ensinar, eu achava tão esquisito, Sandra. Eu falava, meu Deus, Tudo isso que eu daí faço é vai esquisito. ajudar. Eu ficava toda desconfiada. Mas aí depois você começou a me explicar os porquês. Sim, E aí eu comecei a aprender e fazer. Eu falei, nossa, meu, não é que acalma mesmo? pois é. O batimento cardíaco que está aqui na boca começa a acalmar. Quando você vê. Acalma. E Para eu tinha muita falta de dores. ar, lembra, Sandra?
Lembro, nossa, Ansiedade lembro. que eu tinha que eu estava Fibromialgia. A engasgada. fibromialgia que eles falam que não tem cura, Eu não tenho mais nada disso, não né? sinto mais Cadê nada. sua Nem lembro. fibromialgia? Que você foi diagnosticada com Foi, fibromialgia. foi, foi. Cadê as dores? Lembra que você Não, tinha dores e dói, 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 tem. dói, dói? Era um horror. Não, eu não sinto mais Então, nada. gente, o que eu estava explicando agora sobre o sistema límbico, agora há pouco, algumas pessoas não pegaram, mas eu vou fazer uma aula sobre isso. Mas, na verdade, quando você toca nos pontos, esses pontos que a gente toca, você mesmo se auto-aplica, eu vou mostrar para vocês quais são os pontos. Eles são pontos usados na acupuntura tradicional, tá? Na acupuntura oriental. E são os terminais dos meridianos. Esses meridianos, eles são para quê? Eles são caminhos para a nossa energia vital. Eu acho que todos vocês devem saber, isso já é fotografado, inclusive, essa energia, pelas câmeras kirlianianas, que fotografam a energia no nosso corpo. E esses meridianos são como se fossem as nossas veias, tá? Eles são canais que nós temos pelo corpo inteiro, inclusive fora dele, que eles levam a nossa energia vital. Quando nós estamos em sofrimento, pode ser físico ou emocional ou mental, existem bloqueios nesses canais, né? Então, quando a gente toca, e inclusive trazendo para a nossa consciência aquela emoção negativa, aquele evento negativo, e as pessoas até me questionam, ai, mas você fica repetindo nas coisas negativas, isso não faz mal? Não, porque você está acionando o seu canal, os seus canais de energia, está desbloqueando. Quando a gente faz isso, a gente está mandando sinais elétricos para o nosso sistema límbico, para a nossa amígdala, que eu falava agora há pouco. E o que acontece? Quando a gente está nesse sofrimento, a nossa amígdala ela está inchada, produzindo excesso de cortisol, epinefrina, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que vão acionar a nossa luta e fuga, como eu estava contando para vocês agora há pouco. Só que isso feito por muito tempo, quando é pontual, gente, você manda tal, a amígdala para de mandar esses químicos e ela começa a produzir nossa, o hormônio do... nossa, esqueci o nome. O hormônio do prazer, o hormônio daqui a pouco eu lembro, tá? Ela começa que ele é um antídoto para esses outros hormônios. E ela vai acabar com esses hormônios, tá? Então, o que acontece? Imediatamente, com os tappings todos, você vai baixar aqueles hormônios ruins e vai acionar o seu outro lado do seu sistema nervoso, que é o parasimpático, que é a cura. Você vai começar a se curar. Daqui a pouco eu lembro do raio do raio, não, é perfeito, gente, ele é maravilhoso. Do hormônio que quando você faz o tapping, que começa a produção desse hormônio, tá? Então, você é imediato. Então, eu vou ensinar agora para vocês, rapidinho, porque quando você está, por exemplo, num processo de raiva, de mágoa, de tristeza muito profundo, é a forma mais básica da técnica, tá? Que você não precisa de ninguém. É você tocar aqui e repetir 3 vezes a frase, mesmo que eu esteja
com essa tristeza. Eu me aceito profundo e completamente. Repete 3 vezes isso, mesmo que eu esteja com essa tristeza, ou com essa raiva, ou com esse medo, ou com essa... Seja lá o que for que você esteja sentindo, tá? Você repete 3 vezes essa frase só. Aí você vem pro topo da cabeça, repetindo só. Essa tristeza, daí você vem pro começo da sobrancelha, ou aqui, ou essa, tanto faz, gente. Tanto faz a mão ou o lado, tá? Você pode bater com os dois, pode bater com os dois. Tomem muito cuidado se vocês estiverem com raiva nesses pontos para não atingir os olhos, tá? Endorfina. Obrigada, Andréia. Você me salvou. Essa hora da noite, gente, eu tô... Endorfina. Obrigada, Andréia. Não, a Lelê também veio com dopamina, mas é a endorfina mesmo que é produzida nessa hora, é produzida a endorfina que vai agir como antídoto para os hormônios estressores, tá? Que é o cortisol, a adrenalina e aqueles que eu já falei. Então você vai batendo aqui e vai repetindo a emoção e você pode também ver aonde que aquela emoção, aonde você sente aquela emoção e pode repetir também a apertura no peito, por exemplo, o coração apertado. Aqui, abaixo do nariz, é um caminho. Aqui no queixo, depois aqui na clavícula. Na clavícula, gente, é aqui onde tem esse afundadinho, você baixa 2,5, 3 centímetros e vai pro ladinho. É onde tem essa depressãozinha aqui. Bate aqui, pode bater com os 4 dedos, tá? Aí o outro ponto é bem na altura do mamilo para os homens e da alça do sutiã aqui das mulheres, tá? Bem aqui, é uns 10 centímetros da axila. Esse ponto é a axila, abaixo da axila. E aí volta para o topo da cabeça, volta sempre repetindo essa tristeza que me deixa o coração apertado, essa tristeza. E vai repetindo. Repete, passa essa rodada umas 3, 4 vezes. Para, respira e sente. Sente o que está acontecendo no teu corpo. Às vezes pode até aumentar um pouquinho, tá? Não faz mal. Ai, aumentou minha tristeza. Será que eu paro? Será que está me fazendo mal? Não. Continua. Volta para cá para uma próxima rodada. Continua falando. Mesmo que eu sinta essa tristeza, que agora, em vez de estar pegando no meu peito, está pegando no meu estômago, por exemplo. Por exemplo, tá? Nossa, essa tristeza que agora pegou no meu estômago, eu me aceito profundo e completamente. Repete 3 vezes. De novo, essa tristeza que agora pega no meu estômago, essa tristeza, me dá dor de cabeça, tristeza. Vai batendo. E repete. Para dor também funciona, apesar de que para dor eu tenho outras sequências mais efetivas para dores físicas, tá? Que daí também é tapping, é da TFT, que são sequências específicas para dor física, por exemplo, tá? Mas isso eu vou passando para vocês, durante as minhas lives, eu vou passando uma técnica ou outra. Mas gente, essa é uma bênção, assim, para você começar o dia bem, para você fazer, para você, se está triste, você está muito emocionada, de repente você perdeu algum ente querido, você pode fazer quando bate aquela tristeza. Se você está com muita raiva, muito irritada, eu, por exemplo, eu sou a rainha da irritação. Eu vou pegar as coisas, elas caem, eu fico muito irritada, eu brigo com as coisas. A Cibele chegando aí. Bem-vinda, Cibele. Linda! Então, vocês fazem, a Cibele já conhece a técnica. Cibele, eu acabei de contar sobre a técnica, de ensinar aqui o pessoal a fazer a rapidinha, né? E isso já ajuda bastante. Eu considero quase como um efeito de Novalgina, vai. É como se você tiver com dor de cabeça, toma Novalgina e passa.
O tapping rapidinho é esse, para você sair daquela coisa, uma raiva, uma irritação, uma tristeza, um medo, de repente te bate um medo, faz uma angústia, né? Às vezes a gente está com angústia naquele coisa, faz as batidinhas que você vai ver como vai te acalmar. Se não acalmar, pode me ligar. Pode me cobrar. Ai, Sandra, não deu certo para mim. Tá bom, vamos lá. Por que não deu certo? Vamos ver. Tá? Pode ligar para mim. Pode marcar um horário comigo aí que eu te passo as dicas maiores. Bom, que pena, tá chegando no nosso horário já de terminar. Acho que até já passou, não sei. Eu não sei que horas são. Nossa, já passou meia hora. Já Já passou? passou, Eu nem começamos vi. umas 9, Nem vi. são 10h25 já. Meu Eu Deus. vou, eu vou passar para você, se você tem mais alguma coisa para contar. Foi incrível, o teu depoimento me deixou muito emocionada, tá? E para mim, gente, cada depoimento desse que eu escutei é assim, é o que me faz continuar e cada vez mais. E é por isso que eu estou aqui nessas lives, porque eu quero alcançar mais pessoas, que eu quero levar mais conhecimento a cada vez mais pessoas, para que as pessoas saiam desses estados, poxa, de travamento, de bloqueios na sua vida, ela é fantástica mesmo, Andréa, eu também acho. Ela, bom, de paciente, de cliente, ela virou amiga, né? Ela me indicou já um monte de gente, uma grande parte, inclusive a Andréia, né, Andréia? A Cibele, ela me indicou muita gente e tem sido fantástica mesmo essa nossa parceria, essa nossa amizade. É realmente gratificante. Como todas vocês que passaram comigo, que eu tenho um carinho, eu não esqueço, gente. Quando as pessoas vêm para mim, eu não deixo mais vocês não, viu? Eu não deixo vocês. Você sabe, Né, Sandra? Nilda? A Nilda é outra querida. Amiga, ela é muito, muito querida mesmo. Eu tô com amigas maravilhosas aí. Uma delas acho que vai me dar as contas, porque eu acordei ela estava na Grécia. Eu nem sei, lá é de noite. A André vai me matar. 2h da manhã, ela falou. Mas Então, ela ela está vai aqui me, até ela vai me agora, ó. matar. Cibele maravilhosa, Nilda, todo mundo. Aninha, querida, ai, minha irmã maravilhosa, todo mundo, enfim. Eu queria só KKKK. fazer um adendo, porque, assim, quando eu conheci a Sandra, ela me ajudou, porque, assim, eu tive um grande marco na minha vida toda, que foi a minha separação. Tá? A minha separação, ela deixou marcas muito fortes, porque foi um momento que eu tive que tomar uma decisão que foi muito difícil, mas muito difícil, que eu até me arrependi depois, essa é a real. Aí eu fiquei com muitos anos com processos neurológicos, sequelas neurológicas por causa dessa minha ação. Mas foi uma ação que eu achei que não estava boa, nem um pouco, nem para um lado, nem para o outro. Tá? Onde é óbvio, quando você separa sem uma criança no meio, é maravilhoso, cada um para o seu lado e a vida que segue. Então, a segunda mesa que eu tive, essa foi a primeira mesa que eu tive que virar, mas sem apoio neurológico, vamos dizer assim. Sem esse apoio. Então, para mim, foi muito mais difícil, mas foi uma coisa que precisava. E os relacionamentos, eles têm que ser felizes para os dois lados. E não importa se tem filho ou não, se tem parente ou não, não importa. Tem que ter felicidade. E na segunda vez, que foi essa vez agora que eu resolvi ir atrás da minha vida profissional, já foi com o seu apoio, que não é técnica, vamos dizer. Que você me ensinou um caminho que foi mais leve para mim, entendeu? E isso é vida. E vão vir outros.
Não é verdade, Sandra? Com Então, certeza, então a com gente está certeza. sempre preparado e forte, Sim. com todas as ferramentas que a gente tiver, É. puder conhecer e puder aprender, para essa vida passar cada vez mais leve. Com certeza. Os desafios, eles sempre continuam. Para todo mundo, gente, o meu desafio, é claro que é sempre maior do que o do meu vizinho, né? Ou do cara do lado. É sempre, é seu, o problema seu, a dor é sua, é a dor que você está sentindo. Não importa se para o outro, isso aqui não é nada, imagina. Não desfaça do problema do outro, sabe? Quantas e quantas vezes eu não atendi pessoas imagina, o problema delas, eu falo, mas será que isso é um problema? E não importa, né? Não importa. A dor é para aquela pessoa. E às vezes ela não tem preparo para enfrentar aquela situação que está acontecendo com ela, né? Muitas vezes, por exemplo, você pega uma pessoa mais jovem, né? A realidade é outra. Você precisa entrar ter aquela empatia, isso que é empatia, você conseguir perceber o que a pessoa está sentindo, você ter essa sensibilidade, né? Você não precisa se pôr no lugar da pessoa. Você só apenas precisa ter sensibilidade de saber, isso aqui não é nada, isso que bobagem, nada é bobagem, nada é bobagem. Tudo precisa ser superado, né? E é isso, é a gente se superar todo dia. Você conseguir todo santo dia, você tá melhor do que o dia anterior. E perguntar, como eu falei no começo, pergunte, sempre pergunte, por que que isso está acontecendo para mim? O que é que eu tenho que aprender com essa situação? Quem é essa pessoa que está comigo? Qual é essa reação que essa pessoa teve? Por quê? Por que que essa pessoa teve essa reação comigo? Algo que eu passei para ela fez ela acreditar que ela tinha que brigar comigo, tinha que... Tá bom, espera passar a reação, que era o que eu estava aqui explicando. Não reaja. A reação você pode escolher como você pode se sentir. Então, se você tá reativa, né? Se o teu sistema está reativo, o teu sistema fisiológico, faz o tapping, é para isso que o tapping existe, né? Faz o tapping para baixar a bola, quer dizer, diminuir as suas amígdalas para ela parar de produzir os hormônios ruins e começar a produzir endorfina. Endorfina. Né, Andréia? Obrigada, hein? Tô te devendo essa. Mas é isso, pessoal. É o que eu costumo dizer em todas as lives. Fique no presente. Mantenha-se no presente. Sempre que possível, mantenha-se no presente. Isso é treino. Isso é treino. É você se manter no presente. Cuida do seu passado, faça do seu passado uma escola. Procure ajuda para tirar as crenças, para ressignificar essas memórias, para ressignificar as coisas que você passou, seus traumas, os eventos. Às vezes, os traumas podem até ser o pai que chegou um dia e não quis brincar com o filho, aquela criança, pronto, traumatizou. Você não sabe. Meu pai não gosta de mim. Ficou aquilo no sistema, ficou trancado lá no sistema límbico e às vezes nem sabe por quê, não vai lembrar disso, entendeu? Mas existem. Não são os traumas não são aqueles eventos dramáticos que você passa, é como você se sente a respeito de certas coisas que te acontecem. E como aquilo é guardado no teu sistema límbico. É por isso que a terapia é fundamental, muitas vezes. Gente, eu quero agradecer do
fundo do coração por essa live maravilhosa, pela presença da minha hoje queridíssima amiga, amiga com A maiúsculo, Sueli, por esse depoimento maravilhoso que você me deu, que me emocionou profundamente e que só me inspira a continuar cada vez mais, a ultrapassar todos os bloqueios, todos os obstáculos e continuar. E eu quero agradecer do fundo do coração todos vocês, cada um de vocês, a vida de vocês, tá bom? Sueli, pode despedir? A minha bateria também pode acabar a qualquer momento. Gente, obrigada por tudo, Sandra. A recíproca é verdadeira, te adoro, nossa. E todo mundo que está aí, eu não estou enxergando nada, viu, gente? Eu estou sem óculos. E eu não funciono sem óculos, e meu óculos ele dá reflexo, ninguém nem me vê. Mas, nossa, foi muito legal. É bom a gente falar, botar para fora e trocar. A troca é maravilhosa, viu, gente? É isso. Bora, Nossa, e você pela frente. É verdade. Você contou coisas aqui, você abriu coisas super íntimas suas. Eu agradeço. E, gente, essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Quem quiser, já vou passar o link dela também para a Sueli, tá? Se alguém quiser rever essa live ou no meu Instagram ou com o link dela, que eu vou passar para ela, vocês conseguem acessar. Tem muito aprendizado aqui, gente. É um testemunho fantástico esse da Sueli. Eu agradeço assim do fundo do coração a sua, nossa, a sua entrega mesmo. Né? Foi uma entrega assim maravilhosa. Para a gente ajudar, a gente tem que abrir, na maioria das vezes, mas não tem problema, isso daí é passado. Você me ajudou nisso, viu, Nega? Sim, a vulnerabilidade se torna um mérito, né? Sim. Uma vantagem. Né? Sim, sim, verdade. Obrigada, beijo, querida. Gente, mulherada beijo linda. Enorme. Os homens também lindos. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.